Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre educação. Com a quantidade de informações que nós somos atolados, literalmente, todos os dias, realmente fica complicado em discernir o que é bom, o que é ruim, o que é válido, o que não é. E o desafio de saber diferenciar o que é informação e o que é educação fica cada vez mais difícil de ser triado. Para se ter uma ideia, 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer palestras, tanto na parte espírita quanto na parte de comunicação, tinha um dado num vídeo do Google que dizia o seguinte, que uma semana de informação nos dias de hoje equivale a 100 anos de informação no século retrasado. Uma semana equivale a 100 anos. Então nós somos abarrotados de informação, nós não temos capacidade de absorver tudo isso e nós acabamos escolhendo meio que ao léu, porque nós não fazemos a triagem certa do que é uma coisa e do que é outra. Então a nossa conversa hoje vai um pouco por aí, também vai um pouco pelo seguinte. Hoje em dia se fala muito em a inteligência artificial, que a partir de 2020 a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas e cada vez mais o computador vai nos substituir. Sim, nas tarefas que são típicas de um computador. O computador não cansa, o computador não apresenta problema, a não ser que o hardware dele apresente, mas não tem como a gente competir com isso. Mas existe o outro lado, e é esse lado que é o lado da educação. O lado da computação é a instrução. O lado emocional, o lado espiritual é o lado da educação. E nós estamos dando atenção a isso, porque o que nós vemos das gerações que estão vindo, e a geração Y, que se falou tanto, que ia revolucionar o mundo, a geração Y chegou, entrou no mercado de trabalho, descobriu que não tinha espaço, voltou para casa e foi jogar videogame. Então eles foram mais conformados do que a nossa geração. E o que vai acontecer com os millennials? E o que vai acontecer com os cristal que estão vindo aí? Então é um pouco disso que nós vamos conversar. Instrução se destina à sobrevivência, ok? Significa algo que vem de fora para dentro com a função de adaptar o indivíduo às convenções sociais. Vem de fora para dentro. Não de dentro para fora. Uma coisa que nós recebemos, como uma avalanche de informações que nós recebemos todos os dias. Vem de fora para dentro, nós temos que filtrar. Perdão. Educação se destina à vida. Vem de dentro para fora. Significa conduzir para fora, isto é, exteriorizar, trazer à luz as potencialidades que em nós existem, tal como a semente que necessita apenas de certas condições exteriores para que o que nela está contido, em essência, se possa transformar em planta e florescer. É muito interessante a analogia da semente, porque muitas vezes nós não florescemos hoje, que é verão ou que é inverno, para que guardemos toda a nossa potencialidade para quando chegar o tempo certo, eclodir de novo e virar uma flor linda. Quem planta, quem gosta de plantas e flores aqui, sabe que existem várias dessas plantas, várias dessas flores, que em determinados tempos do ano, elas não existem. Parece que você tem um vaso com nada, com terra. E de repente, numa primavera, num verão ou num outono, tem uma flor linda lá. Da onde ela estava? Ela voltou para a semente. Ela voltou a acumular essa informação, ela voltou a guardar quando as condições externas não são favoráveis. Ela se encasula, guarda informação para ela e não perde a sua essência. E depois volta a ser flor de novo. Será que isso não é a nossa encarnação? Será que
Os filmes que a gente vê também não falam um pouquinho disso? O que vocês acham do Matrix? Do filme Matrix? Será que quando você está plugado e você está com aquela roupa de couro do Leo, aquele óculos fancy, você não está num mundo exterior ou de aparências? E aí você tira o plug e você está dentro de uma espaçonave, com a roupa suja, tentando brigar pela sua vida? Será que isso não somos nós também? Será que isso não é quem nós somos de verdade, mas nós estamos nos projetando nesse mundo? Essa briga entre o mundo interior e o mundo exterior, que para nós fica quase clara, para os nossos filhos fica mais difícil. E a gente vai ver por quê. Porque, na verdade, nós temos que fazer essa tradução para eles. E parece que nós não estamos tendo tempo mais para fazer isso. Aquela coisa que os nossos pais faziam por nós, parece que nós não temos mais tempo de fazer pelos nossos filhos. Só que eles são muito mais rápidos. O processador Intel deles tem muito mais potência que o nosso. O ensino administrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informe sobre muitas coisas supérfluas, quase nada traz daquilo que mais temos necessidade de conhecer para a conduta, o direcionamento da existência terrestre e a preparação para o além. Livro O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis. Por sinal, essa é a base dessa palestra, mais a cartilha da Federação Espírita Brasileira sobre educação. Esse ainda é pouco. Nós temos uma outra frase de Leon Denis que você vai falar, poxa vida, que coisa interessante. 1908. Nós mudamos tanto, né? A sociedade mudou tanto, de 1908 para 2018. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que acontece com o Haroldo Dutra. O que se passa com essa criançada? Essas crianças nossas que vêm, que aparentemente as pessoas costumam dizer que elas já nascem prontas, como que é inserir essa educação do Cristo nessas mentes? Como que é isso? Angélica, particularmente como pai, né, de uma criança hoje de 9 anos, eu não sei se as crianças hoje nascem prontas, eu acho que elas nascem mais despertas. Então, o que tem me chamado a atenção é que as crianças de hoje, elas acessam muito mais o passado espiritual dela com muito mais intensidade e numa amplitude muito maior do que eu, por exemplo, acessei quando eu era criança. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu acho que eu era 20 vezes mais ingênuo do que meu filho, que tem hoje 9 anos. Então, ele acessou o patrimônio espiritual dele com muito mais amplitude, de uma maneira muito mais intensa do que eu. Elas vêm com um microprocessador, um chip novo. Então a capacidade de processamento cognitivo, intelectual e até emocional delas é maior. Mas isso necessariamente não implica que elas sejam portadoras de valores morais mais sólidos. Pelo contrário. Então, mais capacidade de hardware, mais imensa necessidade de um bom software. E esse bom software é a evangelização. E aqui eu uso evangelização num sentido muito amplo mesmo. Evangelização no sentido de evangelizar o espírito. Levar o evangelho para dentro do coração. Porque maior capacidade não implica em maior resultado. A gente sempre diz isso. Olha, nem sempre o que se destaca, o que chega à medalha de ouro é o mais talentoso. Na maioria das vezes é o mais esforçado. Porque o mais talentoso acomodou-se na preguiça. Ele tem tanta capacidade que ele é preguiçoso. Não é disciplinado. E nós temos percebido isso. Uma juventude preguiçosa. Não sabe o que quer, tem dificuldade de se definir, tem imensa dificuldade com foco, imensa dificuldade com disciplina
embora sejam brilhantes. Então são mentes brilhantes. Mas isso não implica em vidas brilhantes. E aí eu acho que esse é o maior desafio de nós como pais, mães, da instituição espírita, da escola, que é transformar essa capacidade, esse talento em resultado prático. Agora, isso não é possível sem formação de hábitos. E formação de hábitos implica em disciplina. E aí como nós vamos fazer? Não é? Tem que acostumar o paladar deles ao amargo. Porque por mais talentoso que você seja, você pode ser o pianista mais talentoso, mas vai ter que estudar 8 horas por dia. É inevitável. Porque senão o talento não fica espontâneo. Ele não se converte em desempenho. Né? Talento é energia potencial. Para ele se transformar em desempenho, você precisa de esforço e disciplina. Né? Então, tenho refletido muito sobre isso. Eu acho que cada geração tem o seu desafio. A minha teve o desafio dela. Eu acho que a geração adolescente hoje tem um desafio. E a palavra de ordem para eles hoje é esforço e disciplina. É o desafio deles. Podia parar aqui a palestra e dar por terminada, porque basicamente é isso, gente. Mas vamos um pouquinho mais longe e vamos ver o que a gente tem analisado, o que a gente tem visto de informação sobre isso, não só da parte espírita. Existem psicólogos e psicólogas falando sobre a necessidade de não se evitar a dor, de se sentir dor. Assim como você tem que sentir calor, e a gente quase não sente aqui em Orlando, né, porque é uma cidade super temperada, você tem que sentir frio. Não adianta você querer proteger o seu filho, que vai entrar na vida, de todos os problemas e de todas as dores, porque ele vai entrar na vida sem saber como manejar. E ele vai voltar para casa totalmente indignado, que não conseguiu um emprego. Tem até um sketch muito interessante sobre a geração millennial. A menina está falando numa entrevista de emprego com a pessoa, mandando texto. Não olha para a cara do entrevistador, que é um senhor mais velho. E ele começa a perguntar, mas você consegue trabalhar com a parte de mídia? Você é boa nisso? Ah, sou. Ah, mas o que você trabalha? Aí começa Pinterest, isso, aquilo. Aí ele fala, eu achei que você ia falar Facebook. Ela fala, não, o Facebook é para gente velha. Aí ele, tudo bem, mas então se eu te pedir para você fazer alguma coisa que não seja isso, você faz o quê? Eu chamo o Google. É uma representação? Mas é uma verdade escondida. Porque se depende disso. Porque não existe tanta necessidade de você fazer a pessoa entender pelas formas que ela tem que entender. Fica mais fácil trabalhar dessa forma, fica mais fácil, como diz o doutor Alberto Almeida, o peixinho da sua filha, o peixinho dourado da sua filha morreu, mostra que morreu. Fala que despechou. Como ele mesmo fala, ele despechou. Deixa ela sofrer o despechamento, porque ela vai entender isso mais para frente quando for uma desencarnação. Que vai ocorrer. Não adianta querer esconder essas coisas. Eles têm muito hard drive, mas eles têm pouco software. A gente vai usar a palavra soft muito hoje. Soft são coisas que tocam a gente, que tocam a nossa emoção, que tocam o nosso coração. E é nessa parte que a gente tem que trabalhar os nossos filhos. Eles são muito bons em mandar mensagem. O meu dedão já estaria quebrado se eu tentasse fazer a velocidade que eles teclam com o dedão. O meu já estaria com, sei lá, enfaixado. Mas é isso. E eles criam um avatar que não são eles, e que depois, quando eles vão tentar viver, encontrar a pessoa frente a frente, não sabe o que fazer, porque não sabe cumprir aquela imagem que criou. Quer dizer, eles estão muito mais expostos ao ego do que nós estávamos, porque a gente foi conhecendo o nosso ego conforme a gente foi vivendo, eles já estão construindo na frente. Eles já estão saindo na frente. Mas e aí, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente conversa isso com eles? Ou a gente conversa isso com eles? Esse é o problema. Nós conversamos isso com eles. A inteligência e a educação, gente. A educação progressiva ou instrumentalista, filosofia da educação, isso é uma cartilha da Federação
espírita brasileira. A educação progressiva, o instrumentalista, ela é mediadora e construtora. A existência precede a essência. O que é isso? Nós somos. Nesse momento nós estamos. Mas nós somos um espírito imortal. A existência precede. Procurar analisar o homem como indivíduo, sendo que esse faz sua própria existência. Foco. Quando nós ouvimos aqui outros palestrantes falarem, eu tenho isso por causa do meu karma. Pode ser que alguma coisa venha do seu karma, como a minha mão, por exemplo. Mas 80% desse karma fomos nós que criamos aqui. Fomos nós que trabalhamos ele aqui, fazendo coisas boas e nem tanto. Então, assim, não adianta falar que é o meu karma. Não, o seu karma é aquilo que você construiu e isso que você está recebendo de volta hoje faz parte dele. Então, construa bem, foque bem, entenda bem para onde você vai. Trabalhe bem a sua existência. Gente, 3 séculos atrás, as famílias tinham 10, 15 filhos. 2 séculos atrás, tinham 6, 8 filhos. No último século, tinha 3, 4 filhos, agora tem 2. Você acha que a fila da reencarnação está como? Está fácil de reencarnar? Você vai passar na frente? Eu tenho o Fast Pass aqui da reencarnação. Posso passar na frente? Não tem, gente. Ou a gente aproveita as nossas oportunidades ou fica mais difícil. Está ficando mais difícil. Tem por base a afirmação dos ideais de liberdade, responsabilidade, subjetividade do ser humano, o qual, segundo o pensamento filosófico, tem livre-arbítrio e deve utilizar a razão para fazer as melhores escolhas. Imagina, se tivesse um livrinho que falasse para a gente, você fez 13 anos, parabéns, vai vir 2 caminhos, o da esquerda e o da direita, pega o da direita. Não ia ser fácil, não ia ser tranquilo. E quantos de nós ia pegar da esquerda só por birra? Quer dizer, não ia adiantar também, não ia adiantar ter regra. Se tem regra, tem aquele que não curte muito seguir a regra e quer ver o que vai acontecer se eu for para a esquerda. Já está escrito o que vai acontecer, mas eu quero ver. É o São Tomé. Está cheio de São Tomézinho, eu sou um deles. Vamos ver o que vai acontecer. Putz, aconteceu. Aí fala, nossa, eu não tenho sorte na vida. Não, você não tem... O hardware não ligou com o software ainda, está difícil. Educação pragmática. O sentido de tudo está na utilidade ou efeito prático, que qualquer ato, objeto ou proposição possa ser capaz de gerar. O indivíduo somente passa a ser um conceito significante quando considerado parte inerente de sua sociedade. Homem algum é uma ilha. Nós não fomos feitos para criar consciência de nós mesmos e guardar para nós mesmos. Enquanto nós não dividirmos informação, enquanto nós não interagirmos com outra pessoa, não adianta. Não funciona. Pense a educação de uma maneira que está centrada no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno. Ou seja, está juntando razão com emoção. Essas duas educações, a progressiva e a pragmática, juntam razão e emoção. É essa grande mistura que tem que acontecer. E aí vem Leon Denis e fala o seguinte: instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo falamos ao seu coração. Tende como um templo o universo, como altar a consciência, como lei de caridade, por imagem de Deus, por religião, o amor. O amor vem do coração. Tudo que nós temos e tudo que nosso foco nos leva, vem das emoções. Falemos ao coração, significando, falemos a emoção. Se você quer inspirar, se você quer ter a atenção da pessoa com quem você está falando, fale para ela. Não fale com ela, fale para ela. Sabe? Não é fácil. Não é fácil vir aqui numa segunda-feira. Meu amigo? Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter tomado esse tempo. Não é fácil, mas você está aqui. Parabéns. Fale para a pessoa. Não fale com a pessoa. É diferente, ou não é? É diferente. Nós não temos tempo de falar com as pessoas.
Por isso a gente tem o comando de chefe, ou de líder, ou de falar para um grupo, mas nós não falamos diretamente para uma pessoa. Então a gente não tem essa conexão. Não faça isso na sua casa também. Seu filho precisa ouvir. Nós ouvimos daqui, das filas, nós ouvimos da juventude, que muitas vezes os meninos saem para tomar passe e se pede para que eles fiquem quietos, porque o nosso corredor é um amplificador. E o que eles falarem entra na sala de passe, quem está tomando passe se desequilibra. E muitas vezes, esses meninos que vêm aqui já há muito tempo não prestam atenção deliberadamente porque estão engajados nas conversas deles. Gente, não é para falar, não, agora eu vou pegar meu filho e vou... Não, é para entender que mesmo com tudo isso, ainda existe esse lado, ainda existe essa coisa da criança, ainda existe o ser humano, muitas vezes não querendo entender o que está acontecendo em volta. E quer saber mais? O outro lado também existe. Porque nós ouvimos crianças saindo da evangelização e falando, puxa vida, eu não estou mais prestando atenção porque eu chego em casa, quero falar sobre o que eu aprendi e meus pais não querem ouvir. Tem esse retorno. E os meus pais não ouvem. Se o seu filho quer falar, ouça. 10 minutos. 10 minutos. Não vai atrasar tanto, não vai te deixar tão cansado. Deixa ele falar. Porque é a única forma dele se interessar. Por que as pessoas saem de aula? Por que as pessoas saem de salas? Porque elas não estão mais interessadas, o assunto não mexe mais com elas, elas não têm relação com o assunto que está sendo falado. Eu vou sair, não tem nada a ver comigo. Se ele começa a discutir com o pai, se ele começa a conversar com o pai, com a mãe sobre esse assunto, tem relação com ele. Porque ele começou a pensar sobre esse assunto. De uma maneira pessoal, individual, particularizada. A gente tem que pensar nisso. Tem que fechar esse ciclo. Não pode deixar o ciclo aberto. Senão é só instrução. Não é educação. Se nós nos sentamos aqui todas as segundas-feiras para ouvir uma palestra, pensando que horas que vai começar o passe, vocês estão se instruindo. Mas vocês não estão se educando. De jeito nenhum. Agora, o que eu posso fazer com essa informação? Isso é educação. Como é que eu posso dividir essa informação? Isso é educação. Esse cara que daqui a pouco vai dar um zoom nele, se chama Jack Ma. Para quem não conhece, ele é o dono da Alibaba, ou Alibaba, o maior site de trader do mundo. Esse senhor teve a manha de ser recusado pelo McDonald's. E ele ainda fala nas entrevistas dele, todo mundo que estava comigo na entrevista foi admitido, menos eu. Que ninguém sabe que ele é um professor extremamente querido pelos alunos. E ele só foi fazer e-trade porque ele pegou todas as teorias que ele tinha e falou, deixa eu aplicar, porque se não der certo eu volto a dar aula. E quase não deu certo. Mas olha o que ele fala de educação. Desculpa, eu não tive como traduzir, mas eu juro que eu vou falando junto com ele, tá? Eu não tenho a barrinha aqui, vamos ver se dá certo. Educação é um grande desafio hoje. Se não mudarmos o jeito que ensinamos, daqui a 30 anos vamos ter um grande problema. As coisas que nós ensinamos para as nossas crianças vêm de uma base de conhecimento. Nós não podemos ensiná-las a competir com as máquinas. As máquinas são as mais rápidas. Nós temos que passar alguma coisa única, que a máquina nunca pode competir. Não adianta. A nossa educação está baseada... A educação das escolas públicas dos Estados Unidos está baseada no modelo da virada do século XX, quando Henry Ford necessitava de pessoas para trabalhar na indústria. Aí ele fez uma proposta para o governo. Você ensina eles a decorar livrinho e repetir, sem contestar, sem dar a sua opinião. E aí eu contrato eles para a fábrica. Porque na fábrica o que você faz? Você aperta parafuso a sua vida inteira. Você não vai contestar, você vai decorar. O parafuso é assim, você põe assim, você vira assim. Está lá no manual, acabou.
Isso não serve mais. Mas a escola continua ensinando assim. E o modelo de educação continua sendo esse. E nós continuamos replicando esse modelo de educação. É uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada. E ele vai mais longe. Qual é, para ele, o que seria a solução? O que se tem que ensinar na escola? Education. Não, desculpe, é a próxima. Value, Valores, believing, crenças, independent thinking, pensamento independente, teamwork, trabalho em grupo, care for others. se preocupar com os These are the outros. soft Essas parts. são as coisas que falam para o The knowledge coração. may not teach you that. Folks, Conhecimento that's não vai why te I dizer think we isso. should teach our É kids por isso que a gente tem que sports, ensinar nossas crianças esportes, the music, música, pintura, painting, art. To make Arte. sure humans should be different para from ter certeza everything que we nós teach somos should be diferentes different das from máquinas. machine. If the Porque se machine can do formos better, iguais às you have to máquinas, think about it. nós vamos ter um grande problema. Um grande problema. Senhoras e senhores, Jack Ma não é espírita. Não é. É uma das pessoas mais ricas do mundo. Porém, ele se preocupa. Ele se preocupa com o que vai vir por aí. Ele se preocupa com o que nós estamos ensinando às nossas crianças e como é que elas vão reagir a isso. World Forum, ele podia estar falando de qualquer outra coisa. Podia estar falando do trabalho dele, podia estar vendendo o trabalho dele. Ele está falando de como é que vai ser o futuro se nós não mudarmos a educação. Educação. Veja bem, ele não falou o ensino. O ensino é instrução, a educação vai mais longe. Essa é a imagem que eu gostaria que vocês lembrassem. Se uma força, nós somos um ovo, vem uma força exterior e quebra o ovo, o que acontece com a vida? Se você quebrar ela não estiver pronta? Não. Tenta fazer, não tenta fazer isso, você vai matar o pintinho. O ovo tem um pintinho dentro que não está pronto para nascer. Vem uma força exterior e quebra. Ele morre. Se o pintinho estiver pronto e quebrar de dentro para fora, ela vive. Tudo que vem de dentro para fora vive. Tudo que vem de fora para dentro, se não tiver na hora certa, morre. Causa problema. Então nós temos que ter cuidado com toda essa informação que chega exterior para a gente e saber filtrar para saber se o pintinho interior está pronto para receber, ou se vai fazer mal para ele, ou se vai ser uma pancada. Então nós somos esse ovo aqui. Nós somos esse ovo que está pronto ou não, mas que nós temos que deixar que a força interior faça com que ele nasça, e não a exterior. Meus olhinhos, vamos lá. Está quase indo. Sabe-se que a educação é o mais poderoso fator de progresso. Ela contém em germe todo o futuro, mas para ser completa, deve inspirar-se no estudo de vida sobre suas duas formas alternativas, visível e invisível. Da vida em sua plenitude, em sua evolução ascendente, em direção aos cimos da natureza e do pensamento. Meus amigos, educação com cultivo de inteligência, aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida a força de instrução. 1908 foi dito isso. E nós continuamos vendo. Que se imponha de fora para dentro. Hoje os psicólogos determinam por que você gosta tanto de uma matéria e detesta tanto outra. Se você gosta de uma matéria ou você realmente acha que ela fala para você alguma coisa, ou você gosta de alguém que gosta da matéria, ou você gosta do professor que dá a matéria. Você gosta de alguma coisa referente à matéria, mas você tem que gostar. Não adianta a pessoa te impor, não vai adiantar. Eu não sei vocês, talvez vocês nunca tenham tido essa vontade, mas eu tive muitas vezes vontade, depois que acabou o ano letivo, de pegar alguns cadernos e alguns livros, esperar chegar São João e fazer uma fogueira linda. Eu sei que é uma blasfêmia, eu sei que é horrível falar isso, mas é só para dar uma noção de o quanto a educação muitas vezes nos faz não gostar dela,
por não saber ser apresentada. A coreógrafa do New York Ballet, quando entrou na escola, foi detectado na época que ela tinha ADD, déficit de atenção. Ela só gostava de dançar, gente. Mas não tinha dança como expressão de arte. O máximo que chegava era educação física. Não tinha dança, não tinha música. Hoje em dia tem tudo isso e muito mais. É aí que nós temos que desenvolver o software das nossas crianças. Os 4 pilares da educação moderna. Foi apresentado em 1996 o relatório Jacques Delors para a Unesco, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. O que eles dizem? Nós vamos passar isso um pouquinho mais a fundo. Hoje é necessário aprender a conhecer, filtrar a informação que chega para você, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Se nós não tivermos essas 4 bases, fica muito difícil de navegar pelo mundo do jeito que ele se apresenta para nós. E isso está sendo adotado pela Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, como um modelo muito bonito e que tem muita possibilidade de que realmente se leve as nossas crianças e o futuro delas para um outro nível. Essas experiências geram responsabilidades que reclamam a busca da integração com a natureza e o compromisso com a humanidade e a necessária superação dos egoísmos coletivos, credo ou condições sociais de localização geográfica. Para o desenvolvimento desse princípio é algo fundamental. A busca de interseções capazes de oportunizar conhecer o outro, suas ideias, saberes e fazeres, costumes, valores, tradições e espiritualidade. Isto só é possível pelo compartilhamento, pela comunhão, pelo diálogo, pela convivência. Se nós só pensarmos no nosso umbigo, isso não dá certo. Se nós quisermos entender por que a outra pessoa reage dessa forma, nós temos um caminho maravilhoso para seguir. Eu sempre lembro de Valdo contando, que tinha acabado de Valdo Franco, palestrante, contando que tinha acabado de comprar um sapato novo, estava todo feliz com o sapato novo, entrou num ônibus lotado, e vem o Tonelada, e ele falou, ele vai pisar no meu pé, ele vai pisar no meu pé, ele pisou no pé. E ele, para não falar muita coisa, falou, moço, você está sentindo uma coisa macia embaixo do seu pé? Aí ele falou assim, é o meu pé. É uma outra forma, lógico, se o cara é grande, você não vai querer arrumar encrenca com ele, mas é uma forma de socializar, uma forma de falar, peraí, você está invadindo o meu espaço, dá para, pelo menos não amassar o meu dedinho, eu preciso do pé para andar, são 2. Mas é uma forma de tentar falar com as pessoas. Se nós tentarmos só ter a informação para nós mesmos, o que vai acontecer? Você vai voltar para casa, vai interiorizar e vai ficar sua vida inteira dentro de você e não vai. É a parábola dos talentos. Alguém aqui lembra da parábola dos talentos? Lembra? O que aconteceu com o rapaz, com o servo que tinha um talento só? O que ele fez? Ele escondeu. Então, será que não é isso que a gente faz? Será que não é isso que os nossos filhos estão fazendo? Se eles acham que eles têm só um talento, eles vão lá e escondem. E aí, ninguém nunca vai saber que ele tem esse talento, ele escondeu. Cada um de nós tem um talento único. Mas se nós não brilharmos, não mostrarmos para o mundo que nós o temos, ninguém vai saber que nós temos esse talento. Ninguém vai saber. Nós temos que estimular os nossos filhos a mostrarem esse talento. Mas só tem um, quando você mostrar um, vai vir o segundo. E vai vir o terceiro e vai vir o quarto. É assim que você multiplica os seus talentos. Não é guardando numa caixa e devolvendo para o dono com medo de perder. Aprender a conhecer. Fundamenta-se no aspecto cognitivo, ou seja, como nós recebemos o mundo, entendemos o mundo. Do conhecimento lógico-racional que estimula a compreensão intelectual dos saberes, a dedução e a memória. Auxilia o educando a adquirir recursos intelectuais e cognitivos que lhe permitam construir as suas próprias opiniões e o seu próprio pensamento crítico.
Ensina a entender o mundo material. Ensina a entender o que acontece conosco, aí fora. O aprendizado racional é incentivado tanto pelo método dedutivo como o intuitivo. Isso é uma coisa que ainda não se entrou na escola. A intuição não entrou na escola. Como é que é intuição em inglês? Gut feeling. Vem de dentro de você, vem do seu gut. Ou seja, é interno. É seu. E se você não ouvir, quem é que vai ouvir? Quem é que vai ouvir? Se você for reprimido para não falar, na escola, você não vai falar mais. O aprendizado racional é incentivado tanto pelo método dedutivo como intuitivo, para que a pessoa possa chegar às suas próprias conclusões e aventurar-se pelos domínios do saber e do desconhecimento, ou seja, conhecer o que não conhece. Senão ela vai sempre ter medo. Ela vai sempre ficar no lugar comum, ela vai sempre ficar no ponto onde ela está confortável. Para que eu saia da minha zona de conforto? Por isso que nós falamos que a maior parte das pessoas no planeta Terra aprendem pela dor. E por isso mesmo nós falamos que a dor é uma grande amiga. Ela não é inimiga. Porque se não doesse, a gente não se mexia. Se a gente não se mexesse, a gente estava no mesmo lugar desde que nasceu. Era mais uma encarnação a colocar um X. Para quem joga boliche sabe o que significa. Nada. Uma encarnação que não fizemos absolutamente nada. Aprender a fazer. Indissociável do aprender a conhecer, que lhe confere as bases teóricas, refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do educando. Atualmente existe outro ponto essencial relacionado ao aprender a fazer. Aprender a entender a comunicação, aprender a se comunicar. Essas crianças sabem absorver muito, mas na hora de falar, não sai nada. Não sabem se relacionar umas com as outras, a não ser que tenha um smartphone na frente e ela possa mandar um teclado. Eu lembro, minha filha foi embora há mais de 10 anos, né? Eu peguei ela um dia na sala, mais de 10 anos atrás, ela e uma amiga, cada uma numa ponta do sofá, cada uma com um telefone. Eu falei, mas gente, vocês estão uma do lado da outra, dá para vocês conversarem? Ela falou, estamos conversando. Parece absurdo, mas parece que você precisa dessa interface para falar com o outro, porque sem essa interface você está nu, você não consegue falar. Essas crianças não conseguem ter essa capacidade de serem elas só são elas via uma interface. Ou seja, não basta ser bom profissional, conhecedor do ofício, é preciso transmitir a informação correta e também saber interpretar e selecionar diferentes informações. Interpretar e selecionar, porque tudo que vem, a gente tem que separar o joio do trigo. Muitas delas contraditórias que transitam no meio social, virtual ou não. Ah, mas ele falou isso mesmo, por quê? Ah, está lá no Facebook. Quer dizer que está lá no Facebook, então é lei. Está lá no Google, é lei. Gente, vamos falar para os nossos filhos, espera aí, calma. Google é uma grande ferramenta de busca, mas não tem 100% de aprovação por ninguém. Então você vai lá e já que você tem mais 5 links, ou 10 links, ou 25 links, abra todos e aí você traz a sua consideração. Veja os prós e os contras. Não fica na primeira matéria, não fica na primeira informação, achando que está certo. Aprender a conhecer. O maior desafio da educação, pois está diretamente relacionado às atitudes, e aos valores. Refere-se à convivência voltada para a paz que orienta como administrar conflitos, libertar-se de preconceitos, intolerâncias e rivalidades que desagregam a convivência pacífica. Puxa vida, que dificuldade! Como assim convivência voltada para a paz e como administrar conflitos? Mas se a pessoa vem me agredir, eu tenho que agredir de volta, não é? Poxa vida, meu amigo, eu tenho aqui uma caixa, ela faz tic-tac, tic-tac, tic-tac e ela fede. Toma, para você. Você quer? Mas eu estou te dando um presente. Como assim? Você não vai aceitar um presente meu? A gente fala não para um presente de ofensa? A gente fala não para um presente de xingamento? A gente fala não para uma agressão, para uma provocação? Não, a gente vai de cara.
Não é uma bomba relógio que fede? E a gente aceita. Ele falou não. Sabe o que a gente tem que aprender? É falar não. Nós temos que aprender a falar não para as coisas que não são boas para a gente. E será que nós não sabemos o que não é bom para a gente? Nós sabemos, mas parece que a convenção social nos leva a falar sim. Ah, mas e se a pessoa me entender de uma forma diferente? Ah, mas eu tenho negócios com essa pessoa. Não é não. O que é certo, o que é errado, é errado. Ponto. Não tem meio termo no meio disso, gente. A gente tem que aprender a falar não. Se a coisa é explícita como uma bomba, claro que você vai falar não. Mas se ela vem disfarçada e depois quando você abre, explode. É isso que a gente aceita o tempo todo. Para tanto, é preciso primeiro descobrir o outro de forma progressiva, considerando o respeito individual e a diversidade humana. Por que ele está tão bravo? Ah, porque ele é bravo. A vida dele não deve ser tão fácil. Fica mais fácil de entender a braveza dele? A gente tira um tempo para entender? A gente só reage. Segundo, participação em projetos comuns que priorizam espaços de convivência necessários à diluição de conflitos e de descoberta de pontos comuns que unem as pessoas e os povos. Quantas vezes nós ouvimos aqui, no atendimento fraterno, pessoas dizendo que não conseguem se socializar, que não conseguem emprego, que não conseguem isso, que não conseguem aquilo. Pergunta se essas pessoas, com esse tempo livre que elas têm, se dispõem a fazer algum trabalho voluntário. Mas vamos raciocinar, tá? Não estou falando isso para dar lição de moral para ninguém, não. Vamos raciocinar, vamos fazer a coisa pelo ponto de vista, eu preciso de um emprego. Se você precisa de um emprego, você ficar dentro da sua casa e não ter uma network de pessoas que você conheça, vai te ajudar em alguma coisa? Se você sai para fazer um trabalho voluntário e a pessoa que está ao seu lado, de repente, é uma pessoa que trabalha e pode saber de um emprego, melhora. Mas você ainda assim não vai buscar esses locais. Você prefere ficar e falar, eu não consigo. Continua afirmando, eu não consigo, sua cabeça acredita. Essa é uma coisa maravilhosa na nossa cabeça. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. O que você afirmar, ela replica. Ela reproduz. Continua afirmando isso e nós vamos continuar não fazendo as coisas. Temos tantas oportunidades e usamos elas tão pouco. Aprender a ser. É fundamental que a pessoa humana desenvolva-se de forma integral, corpo e espírito, inteligência e responsabilidade pessoal, sentimentos e emoções, sensibilidade estética e ecológica, espiritualização, solidariedade, etc. Assim, o ser humano é preparado pela educação como elaborar pensamentos autônomos e críticos, mas mantendo permanente respeito ao outro, e igualmente como formular os próprios juízos de valor, como conduzir a própria existência, como agir eticamente nas diferentes circunstâncias da vida. Meus amigos, o que você pensa é o que você é. Se você não souber filtrar e direcionar a qualidade do seu pensamento, também chamado de foco, você vai à deriva como qualquer navio que abriu uma vela e não sabe para onde o vento está batendo. Nós temos que cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Temos que cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Todo mundo sabe o que é agir eticamente. Todos nós temos dentro de nós uma consciência que sabe se fizemos bem ou mal. Vamos começar a ouvir mais ela, a agir mais por ela. Exemplos não faltam. Maria Montessori, que foi a primeira a dizer, se essa criança é ótima em português, para que você vai ficar massacrando ela com matemática? Fala o que ela precisa aprender de matemática e desenvolve esse português do menino, que ele vai ser um milagre, vai ser um escritor, vai entrar na academia de letras. Desenvolve o que ele tem de bom. Gente, fala aí, não precisa levantar a mão, se nós não replicamos o que nossos pais faziam. Pai, chegou meu boletim. Tudo que é um monte de nota azul, uma vermelha. Diz para mim, qual é a sequência disso? Tá,
Fala da nota vermelha. Fala da nota vermelha. Pergunta se ele precisa de assistência. Mas fala da nota azul. Pô, filhão, você tirou 10 em inglês. O teu pai nunca tirou 10 em inglês na vida dele. Como é que você conseguiu tirar 10 de inglês? Conta pra mim. Poxa vida, isso é demais. Pô, você vai dar um tapa, depois assopra. Levanta a bola dele. Ele não fez tudo errado. Ele teve uma nota vermelha, dentro de todas. E você focou. O bichinho está tentando tirar a cabeça de baixo da piscina. Você fala assim, ó. Gente, mas nós fazemos isso por hábito. Porque nós vimos nossos pais fazendo isso e a gente replica. Mas dá para entender. Piaget, o aprendizado é construído pelo aluno. O professor deve pensar no que a criança é. Não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. O professor é muito mais um visionário do que um repetidor de matéria. O que essa criança pode ser? Quais são os talentos que ela tem que eu posso ver? E o Vygotsky, que era psicólogo, na ausência do outro, o homem não constrói o homem. Na ausência do outro, o homem não se constrói. O homem modifica o ambiente modifica o homem. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Bases para que a gente possa levar uma experiência para os nossos filhos e não uma informação. A educação espírita preza o amor, a liberdade, a igualdade com singularidade, a naturalidade, a educação ativa e a educação integral. A educação espírita tem a especificidade de trabalhar igualmente com o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como ser reencarnado, sujeito autônomo que constrói a sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. Não é só ganhar dinheiro. Não é só. Como é que você vai interagir com a sua família? Como é que você vai interagir com seus filhos? Vocês já perceberam que é muito mais fácil você ser bacana com os outros do que com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai? É muito mais fácil com os outros. Eles não te conhecem. Eles não vivem com você. Eles não veem as suas manias, eles não ouvem seu ronco. Opa, falei demais. É uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas de pesquisa acadêmica, pois à sua luz, toda e qualquer abordagem do ser humano ganha a dimensão da espiritualidade e a meta máxima da educação. Interface entre a educação e a espiritualidade. Você precisa viver nesse mundo, mas você tem que saber que você não é dele. Então você precisa viver nesse mundo, desenvolvendo as qualidades, os softwares que você precisa para o mundo espiritual. E assim você vive bem. Temos aqui um vídeo muito bonito, chamado A Maior Doença da Humanidade. Vocês sabem qual é? Egoísmo, ansiedade. Vamos lá. Qual a maior doença da humanidade? Há anos eu digo que a maior doença da humanidade é a ignorância. A ignorância não só é a maior doença, como é a mãe de todas as outras doenças. A ignorância sozinha já matou mais do que todas as guerras mundiais e do que todas as outras doenças, porque ela é a causa de todas. A ignorância é a mãe da infelicidade, do fracasso e do desalento. Ouça essa história, entre todas as ignorâncias que o ser humano tem, e eu não estou falando aqui da ignorância de não ter ido à escola, eu falo de ignorar as coisas que são vitais para você, para a sua felicidade, para a sua paz, para o seu equilíbrio mental. Ouça essa história, ela se chama Bosque dos Desejos. Havia um homem caminhando por dentro de um grande bosque, e esse bosque se chamava Bosque dos Desejos. Ele caminhou e de repente ele estava cansado. E ele viu uma árvore, e essa árvore tinha uma tabuleta pendurada nela que dizia: Árvore dos Desejos. Aqui tudo que você desejar acontece imediatamente. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização. Ele resolveu então se sentar debaixo daquela árvore frondosa, Árvore dos Desejos. E ele de repente sentiu fome e desejou que houvesse comida. E imediatamente surgiu comida na frente dele, do ar, como por mágica. Uma comida maravilhosa. E ele comeu até se empanturrar. Então, ele teve sede e desejou que houvesse água. E a água pura e cristalina brotou do ar. E ele bebeu e se fartou. Aí ele se recostou e a brisa da tarde soprou. E ele então pensou o seguinte: será que isso é verdade?
Eu desejo comida e ela aparece, eu desejo água e ela aparece. Não, isso não pode ser verdade. Deve haver demônios aqui ao meu redor, zombando de mim. Imediatamente, quando ele pensou isso, surgiram demônios ao redor dele, enforcando, sufocando, e ele pensou desesperadamente: meu Deus, agora eu serei assassinado. E tal como foi o seu desejo, ele foi assassinado. O mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é um grande bosque dos desejos. E todos nós vivemos debaixo de uma árvore chamada Árvore dos Desejos. Inconscientemente, por ignorância, a maior parte das pessoas deseja para si mesmo as coisas que são contrárias à própria felicidade. Como que a gente sabe isso? Pelo que elas falam, pelo que elas veem, pelo que elas assistem, pelo que elas cantam, pelas coisas que elas repetem para si mesmas todos os dias. Ideias preconcebidas, programação mental negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu sou muito feio, eu sou muito baixo, eu nunca vou conseguir, eu morro de medo, eu não sei, eu não tenho talento, eu nasci para não dar certo. As coisas que as pessoas repetem. Quem nasceu para lagartixa jamais chegará a jacaré. Quem nasceu para tostão jamais chegará a vintém. Filho de peixe, peixinho é. Minha memória é péssima. Veja, isso aí, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu ouço as pessoas dizerem essas coisas, elas dizem isso e não percebem que as próprias palavras criam os pensamentos criam os sentimentos criam os comportamentos, e são os comportamentos que trazem os resultados delas na vida. Se elas ignorassem que é aqui que mora todo o futuro delas, então, se elas soubessem que moram num grande bosque dos desejos, então elas desejariam as melhores coisas. E sabe qual um grande caminho para você mudar a sua vida? Comece desejando as melhores coisas para as outras pessoas. E continue desejando as melhores coisas para você. Vigie as suas palavras, vigie tudo que você fala. Vigie as suas emoções. Não alimente ódio, mágoa, rancor, inveja. Não alimente isso. Isso vai deixar você doente. Porque você é responsável pela sua vida. Quer ser feliz? Faça pessoas felizes. Faça o seu cônjuge feliz. Faça os seus pais felizes. Faça as pessoas que você ama felizes. Quer ser feliz? Espalhe felicidade onde você for. Tem um provérbio antigo que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que entregam flores. Tá vendo? É tão simples. E essa ignorância sozinha faz com que tantas pessoas vivam tão mal. Pare e reflita sobre isso. Você vai ver que eu tenho razão. Longos dias e belas noites para você. Gente, só para terminar, eu queria ler um texto de uma jornalista publicitária que mora no Recife, que é também uma conscientização muito interessante. Mas isso é maravilhoso. O que é que você vai pensar daqui para frente? No que você vai se focar daqui para frente? Como você vai se deixar cair nas mesmas ciladas de novo, depois que você já ouviu tantas vezes que são essas ciladas que fazem com que a nossa vida fique mais difícil? Fica cada vez mais difícil se deixar cair nas ciladas. Mas não achem que fica impossível. Elas vão continuar acontecendo. Eu achei muito lindo esse texto, porque chama-se O Caminho de Volta. É a Teta Barbosa, jornalista publicitária, ela fala o seguinte: já estou voltando, só tenho 50 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado, eu estava indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 50, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa de retorno. E nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela no meio do mato mesmo. É longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho. Menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre me visitavam 4 vezes em 4 anos, agora vêm para cá todo fim de semana? E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar.
principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta mesmo do que fazer, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook, o Instagram e o Snapchat juntos. Aqui se chama aldeia, e tal como uma aldeia indígena, vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. Aos domingos converso com os vizinhos, na segunda vou trabalhar contando as horas para voltar. Aí eu me lembro da placa retorno, e acho que nela deveria ter um subtítulo que assim diz: Retorno, a última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo, não é culpa sua. A culpa é do comercial que disse, compre um, leve dois. Nós, da banda de cá, esperamos sua visita. Porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Cuide do seu tempo, cuide da sua família, que em 2018 possamos encontrar a placa de retorno e valorizar o que realmente é importante. Muita paz, meus amigos. Muita paz e muita visão, e vamos cuidar dos nossos pensamentos. Que assim seja.